E engrandecido seja Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Nós leremos o texto, depois nós teremos uma oração. Texto, Colossenses, capítulo 4. Depois da leitura, nós seremos dirigidos em oração pela nossa irmã Isadora. Colossenses 4, do verso 2, do versículo 2 ao versículo 6. Assim diz o texto: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O 5. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nossa irmã Isadora nos dirigirá a Deus, então, em oração nesta hora. Oremos, meus irmãos. Grandioso e soberano Deus, nos colocamos aqui, ó Senhor, reunidos como igreja, ó Pai, nesse dia do Senhor, e pedimos, ó Senhor, clamamos que o Senhor dê, ó Senhor, a nós mais da Tua santa sabedoria, para que possamos compreender as Tuas palavras, ó Senhor, e aprender mais de Ti, que é sábio, é bom, justo e verdadeiro, ó Senhor. Ó Pai, que possamos, compreendendo mais da Tua palavra, ó Senhor, andar retamente nos Teus caminhos, e, ó Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos, para trazer mais irmãos a Ti, ó Senhor, aqueles que foram eleitos, ó Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Ó Pai, te pedimos por aqueles que estão diante de nós essa noite, ó Pai, que trarão a mensagem, que o Senhor também os capacite, dê a eles sabedoria, ó Senhor, para transmitir aquilo que é da Tua vontade, mas, ó Senhor, possa estar abrindo as nossas mentes e corações para também compreender, ó Senhor, e receber aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós essa noite. Amém. É pelo que oramos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não trago novidades novamente, porque a mais cristocêntrica de todas as cartas, aqui em cada ensino, cada admoestação, cada expressão de gratidão que encontramos aqui nesta carta, elas estão todas elas fundamentadas em Cristo. Nenhuma recomendação do apóstolo Paulo que aqui nós encontramos, nenhuma das suas admoestações e imperativos poderiam sequer ser colocados em prática longe da suficiência de Cristo. Essa igreja jamais estaria protegida, jamais continuaria caminhando no caminho correto em que eles estavam, longe dessa premissa. Então, eu não sei se pela 10ª ou 12ª vez, eu não sei, 10ª ou 12ª semana, ou 100ª vez, eu vou afirmar que o tema dessa epístola, não diferente desse trecho, que vai até o final, vai até o versículo 18, continua sendo o mesmo. Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. É uma verdade arrebatadora para despertar os eleitos de Deus que ainda estão perdidos. É aquela expressão que o apóstolo Paulo vai usar aos romanos como sendo o poder de Deus para alcançar o mais perverso dos pecadores, sendo este eleito do Senhor. E continua sendo o poder do Senhor para firmar a igreja nos caminhos retos,
nas veredas da justiça, continuar fazendo com que passem pela porta estreita e pelo caminho apertado. O risco desta igreja está justamente em perder de vista algum pequeno detalhe que seja da total suficiência de Cristo, a exclusividade, a centralidade de Cristo em tudo o que pensamos, em tudo o que fazemos. Sua fé, suas crenças e sua prática de vida precisa ser continuamente reiterada sobre esta verdade de que Cristo, e tão somente Cristo, é o excelso. Não é a sua vontade, não são os seus desejos, não são as inclinações do seu coração, não são os ensinos outros da multidão, do senso comum. Aqui nós inauguramos um último tópico, admoestações finais e saudações, que vai do capítulo 4, versículo 2, até o versículo 18. E hoje, pela graça do Senhor, se Ele permitir, nós ficaremos até o versículo 6, expondo esses versículos. E eu farei 3 destaques, assim como eu consigo enxergar no texto. O primeiro destaque: uma ordem à oração. Não é uma sugestão, não é um conselho. Eis aqui um imperativo. Paulo, no final da sua carta, antes de suas saudações finais, ele dá essa ordem: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Ao se aproximar do final da carta, Paulo vai apresentando aqui algumas admoestações, e depois de já ter dado ênfase à palavra, às Escrituras, como por exemplo, lá no versículo 16 do capítulo 3, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele vai dando vários imperativos lá atrás: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, os seus imperativos ressaltam a importância da oração. A palavra e a oração, as Escrituras e as preces andam de mãos juntas, e ao mesmo tempo é uma via de mão dupla. Nas Escrituras o Senhor fala com o seu povo, e na oração o seu povo fala com Deus. Aí vem então, ponto por ponto, trecho por trecho, o destaque do versículo 2 para nós. Paulo inicia esse versículo instando com eles: perseverai na oração. A oração, meus amados irmãos, é a expressão mais importante de uma nova vida, da vida transformada, da vida do crente, de uma vida de submissão ao seu senhorio. Ao mesmo tempo que reconhecer o senhorio de Cristo obrigatoriamente redundará em uma vida de oração, assim como uma vida de oração vai redundar em uma vida de submissão ao senhorio de Cristo, e a recíproca é verdadeira. Uma ausência
dessa concepção, um distanciamento sobre a suficiência de Cristo, um distanciamento sobre o senhorio de Cristo sobre a minha vida, obrigatoriamente proporcionará uma vida miserável de oração ou ausente de oração. E uma vida miserável de oração também destronará o senhorio de Cristo na minha vida, porque à medida que me enfraqueço na oração, eu me distancio do senhorio de Cristo, e aí começam então os senhorios outros quaisquer do meu próprio coração, porque se eu deixo de orar, se eu não tenho uma intensidade correta na oração, não me submeto então a Cristo, e se eu não me submeto a Cristo, eu me submeto a outros senhores que ocuparão o lugar de Cristo. Serão os inimigos internos que nós já vimos nos textos anteriores, ou serão os inimigos externos, ou eu darei ouvido à hipocrisia, à maledicência que estão abrigadas no meu coração, ao mal que habita em mim, ou darei ouvidos às vãs filosofias, que ele adverte o povo aqui. É por isso que antes de terminar, ele dá esse imperativo, ele admoesta a igreja desta forma: a oração é um meio de se obter para nós mesmos e para os outros a satisfação das nossas necessidades, tanto físicas como espirituais. A oração é uma arma divinamente designada contra os ataques sinistros do diabo e seus anjos. E aí eu vou repetir isso algumas vezes, porque a perseverança na oração me colocará sempre no meu lugar, no lugar de sujeição, e colocará Cristo sempre no seu lugar de exaltação. A oração me faz perceber a minha dependência dEle, a minha fragilidade, me sujeitará ao senhorio de Cristo, e uma vez que eu me sujeito ao senhorio de Cristo, estarei protegido contra os inimigos, os adversários externos, que intentam e que intentarão que eu me afaste de Cristo. Quando o mesmo apóstolo Paulo, na mesma ocasião, estando no mesmo calabouço romano, escreve a carta aos Efésios, no final da carta aos Efésios, falando desses adversários, o apóstolo Paulo diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele vai dando aqui orientações de como então se utilizar dessa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí o versículo 18 ele diz: aquilo que costura toda a armação, aquilo que permeia toda a oração, aquilo que dá sentido a cada um aspecto desta oração, aquilo que subjuga quem está vestindo essa armadura. Ele diz: e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não é possível eu frequentar um ambiente como esse, cultico, religioso, de comunhão. Não é possível estar envolvido num lugar onde se diz que Cristo é o Senhor, e eu passar anos a fio e não ser admoestado a ter uma vida de oração, consagração pessoal, de quebrantamento e sujeição ao Senhor. É possível eu andar disfarçado de crente e não ser crente. É possível eu andar disfarçado de cristão e não ter nada, nenhuma parte com Cristo, porque a minha relação com Cristo é: Ele é Senhor e eu sou servo, eu sou dependente, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu sou necessitado. Se Ele não permitir, eu nem respiro. Esta foi a fala do apóstolo Paulo em Atenas, quando fala do Senhor: é nele que nós respiramos.
É nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos. Sem o Senhor, meu coração é incapaz de bombear o sangue no meu organismo. Mas nós muitas vezes vivemos como se essa dependência não existisse, como se eu pudesse viver um instante que seja desagarrado do autor e do consumador da minha vida. Paulo então insiste com esses irmãos: perseverem na oração, porque se vocês não perseverarem na oração, vocês estarão à mercê dos inimigos da alma de vocês, daqueles que tentarão impedir que vocês avancem no caminho do Senhor. Por que eles deviam perseverar na oração? Também, além deles estarem armados ou divinamente armados contra os ataques sinistros do diabo e dos seus anjos, a oração também é um veículo para a confissão de pecados. Se eu não oro, eu não confesso pecados. Se eu não falo com Deus, eu não reconheço as minhas faltas, porque não há uma outra maneira justa, bíblica e correta de apresentar diante do Senhor as nossas mazelas. Davi é uma grande referência para nós em se utilizar da oração, ou em demonstrar a oração como um instrumento de sujeição, de reconhecimento que só o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. E ele se utiliza da oração para confessar os seus pecados. Hoje pela manhã nós lemos esse texto, um trecho desta oração. Eu acho que foi hoje de manhã, se não me falha a memória. Davi ora dessa forma: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu os silenciei, enquanto eu não os confessei. Voltando ao texto: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. A oração é um instrumento para me humilhar. A oração é um instrumento poderoso de me sujeitar e me permitir reconhecer que somente Cristo, e que de fato sem Ele nada eu posso fazer. Somente a oração, dentro dessa perspectiva, sobre a palavra nós já passamos, estamos falando da oração. A oração também é um instrumento através do qual nossa alma expressa sua gratidão, seu agradecimento e oferece sua adoração espontânea diante do trono das alturas. Nós podemos oferecer gratidão cantando, mas é mais fácil ser hipócrita cantando, sendo agradecido cantando, do que orando. É mais difícil prostrar-nos no canto do nosso quarto e apresentar nossa gratidão diante do Senhor, nossa adoração, sendo hipócritas. É mais difícil, porque ficamos mais transparentes, estamos sozinhos, e ali nosso Pai que vê em secreto, Ele então nos recompensará. Asaf compôs um salmo que vez ou outra eu recito aqui, e eu aprendi a recitá-lo, não decorá-lo, mas eu aprendi a recitá-lo muitas vezes com o reverendo Jazi Tavares, que foi o meu primeiro tutor, pastor lá da igreja, terceira igreja presbiteriana, foi o pastor do Gabriel, é o tio da Betânia, eu não sei onde eles estão, deve estar por aí. E eu ouvi ele recitar muito esse salmo, ou esse versículo do salmo, em suas orações. Eu peguei esse costume já há mais de 20 anos. E na oração,
Ele diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. A oração é uma grande proteção contra a ingratidão, porque além de me sujeitar diante do Senhor, me permite ver que tudo o que tenho, tudo o que sou, que todas as virtudes procedem do Pai das alturas. Esta admoestação, meus irmãos, do apóstolo Paulo, esse confronto que ele faz aqui, perseverai na oração, está em plena harmonia com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também exortava os seus discípulos a perseverarem na oração e não desanimarem, entendendo ser um instrumento poderoso, valioso, um meio de graça para fortalecer os seus discípulos. Lá no Evangelho de Mateus, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim, a perseverança na oração é reforçada aqui pelo apóstolo Paulo, antes que ele finalize a sua carta. O que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, é que ao permanecer em oração, o cristão, o crente lá de Colossos, o adorador, deve estar atento a alguns assuntos tais como suas próprias necessidades, de sua família, de sua igreja, de seu país e do mundo de um modo geral. Essas coisas, segundo os ensinos do apóstolo Paulo, precisam constar. Nós vemos isso nos mais variados trechos das cartas do apóstolo Paulo, ele admoestando para que se use essa prática de oração, de intercessão, inclusive pelas autoridades. Quais outros assuntos devem estar nas nossas orações? Os perigos que ameaçam a nossa comunidade cristã. Nós precisamos colocar também nas nossas orações essas petições. Nós precisamos também estar atentos aos perigos que ameaçam a nossa comunhão. Precisamos colocar ou inserir nas nossas orações as bênçãos recebidas e as bênçãos prometidas. E devemos sempre colocar nas nossas orações, além dessas petições e gratidão, nós precisamos sempre colocar como prioridade a vontade de Deus. Que seja tudo conforme a tua vontade. Quando alguém está profunda e humildemente consciente das suas fraquezas, da sua carência, da sua falta de méritos, e ao mesmo tempo está consciente das bênçãos recebidas e das bênçãos prometidas, ela então expressará gratidão diante de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Até agora nós ficamos só no versículo 1. No versículo 2, ou no primeiro versículo da passagem. Vamos para o versículo 13 e 4. Uma ordem à oração: perseverai na oração. Em segundo lugar, o segundo destaque: suplicai também por mim. Vamos reler o versículo 3, se você tem aí, por favor. Versículo 13 e o 4. Vamos juntos. Suplicai. Para deve-se incluir nas orações, diz o apóstolo Paulo aos crentes lá de Colossos, as necessidades de Paulo e seus companheiros. Não é inédito isso, não é algo novo. Nós encontramos exemplos nas Escrituras e eu peguei um deles, de Daniel. Quando Nabucodonosor tem lá aqueles sonhos atormentadores daquela árvore que cresce frondosa
e que é local de abrigo para os animais da terra se abrigarem, e que de repente um vigilante do céu vem e corta aquela árvore. Estou resumindo aqui, lá que está no livro do profeta Daniel, acho que no capítulo 2. Então Daniel vai ser introduzido à presença do rei para interpretar este sonho. E se ele fracassa, ele morreria. Diz-nos os dois versículos, 17 e 18, lá do capítulo 2. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, que são seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel, o grande Daniel que foi visitado por anjos, Daniel que recebeu dons extraordinários, preciosos, maravilhosos por parte do Senhor, que se destacava de todos os demais em sabedoria, reconhecia a soberania do Deus eterno, reconhecia a sua supremacia, e que a oração é um meio de se sujeitar ao seu senhorio, a ponto de pedir aos seus companheiros que pedissem a Deus misericórdia, ao Deus do céu em seu favor. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Me ajudem em oração, clamem ao Deus do céu, que use misericórdia para que eu possa cumprir a missão que eu recebi aqui nesse lugar, para que eu possa de fato ser instrumento nas mãos do Senhor, e não envergonhar o Senhor, e nem trazer o pobre ao seu povo. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, e que ele fizera também na carta aos Efésios, e eu repito, estando na mesma situação do calabouço romano. No trecho que eu li, quando ele diz lá: quanto ao mais, amados irmãos, sede firmes e esse é o capítulo 5, 58. No capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades. E aí ele vai falando daquela armadura toda, certo? E no finalzinho ele fala da oração, que nós lemos. Eu vou repetir: e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Falei agora há pouco que esta oração é a costura de toda a armadura, é o que dá liga para tudo aquilo. Sem oração não tem fé, sem oração não tem sujeição à palavra, então não tem espada. Sem oração não tem o evangelho da paz, sem a oração não tem nada da armadura, certo? E aí, continuando, ele diz: e também por mim, ou seja, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo sentiu a necessidade de ser lembrado em oração, e o que ele pede aos irmãos é para que ele possa cumprir a sua missão, de anunciar o Evangelho, de pregar Cristo Jesus, de cumprir a missão que ele recebeu do Senhor, porque fora disso, fora da sua carreira para o Senhor, fora da sua missão, a sua vida não tem sentido. Não há sentido na sua vida em mais nada, longe de reconhecer essa suficiência de Cristo em sua vida, de que tudo na sua vida precisa cooperar para a glória e a honra e a grandeza do Senhor. Texto que eu cito sempre aqui para os irmãos,
quando ele está terminando a terceira viagem missionária, voltando para Jerusalém, sabendo que vai ser preso, alguns meses antes de escrever essa carta, ou melhor dizendo, alguns meses antes de ser preso em Jerusalém, ser levado para Cesareia e de lá para Roma, onde ele escreve essas 4 cartas. Ele se despede dos presbíteros desta igreja de Éfeso, que ele vai escrever para esta igreja depois, lá no calabouço. Ele diz para os presbíteros: não considero minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Então, quando ele está lá no calabouço, ele tem um pedido para fazer, que me parece que não é suficiente passar para os seus companheiros que estavam lá com ele. Não era suficiente pedir para Timóteo orar por ele. Ele começa a pedir para as igrejas. Ele escreve para os Efésios e pede para eles. Escreve para os Colossenses e pede para eles. E também por mim. Que pedido que ele tem? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sou embaixador na prisão domiciliar, que foi durante um tempo, ou no calabouço durante mais um tempo, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Esse é o trecho aos Efésios. E aqui ele diz: a fim de falarmos do mistério, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Meus irmãos, que o Senhor transforme a nossa mente, começando na minha, a ponto de nós valorizarmos aquilo que o mundo despreza, e a ponto de desprezarmos aquilo que o mundo valoriza. Que tenhamos em algum momento a nossa mente tão adequada à mente de Cristo, que nós possamos ver lucro naquilo que víamos como prejuízo, e para começarmos a ver prejuízo naquilo que outrora víamos como lucro. Paulo sentiu a necessidade de ser lembrado em oração, e o motivo pelo qual ele quer ser lembrado, tanto na carta aos Efésios, como na carta aqui, é para que ele possa falar do mistério de Cristo, para que uma porta se abra. E o interessante é que ele não está pedindo que essa porta se abra, significando a sua libertação daquele aprisionamento, daquele cárcere. Nada disso. Ele não teve a intenção de dizer: orai para que eu, por meio da minha soltura da prisão, eu possa novamente proclamar a mensagem da salvação. Não, de maneira nenhuma. Ele queria uma porta aberta ali mesmo, onde ele estava, no calabouço, ali e agora. E ele diz isso aos crentes de Filipos: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada, porque a guarda pretoriana tem recebido o Evangelho. Ele não pede para ser liberto das algemas que aprisionavam o seu corpo, mas aquilo que poderia lhe impedir de falar de que Cristo, o excelso, o único, o todo e suficiente Salvador. Vamos para os 5 e o 6. Terceiro destaque. O que mais ele pede? Não, ele não pede. O que mais ele ordena? O que mais ele admoesta? Conduta sábia e palavra agradável. Seguindo um raciocínio lógico e sobretudo teológico, no mesmo espírito dos princípios aos quais Paulo tem se pautado na sua vida, no seu relacionamento e no que ele acaba de pedir aos Colossenses, ou seja, que se lembrem dele e de seus companheiros em oração, para que ele pregue a palavra. Ele agora os exorta a aderirem a um modo semelhante de vida a ele, para que eles se importem com aquilo que Paulo se importa,
para que eles valorizem aquilo que Paulo valoriza, para que eles pensem assim como Paulo pensa, para que, enfim, eles sejam imitadores de Paulo. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Para quê? Para que eles precisariam portar-se com sabedoria? Sobretudo para os que são de fora. Para que eles deveriam aproveitar as oportunidades. O 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Para quê? A palavra deles devia ser sempre agradável. Temperada com sal. Para que a palavra deles deveria ser temperada com sal? Para saberdes como deveis responder a cada um. Faço uma conexão com Pedro, quando está admoestando os crentes que estavam naquela perseguição toda, e na dispersão, espalhados, que eles deviam estar preparados para responder todo aquele que lhe inquirissem, lhe perguntassem acerca da fé, da vossa fé. Paulo está dizendo o seguinte: vocês orem para que eu consiga testemunhar dos mistérios de Cristo, para que Deus abra a porta, e vocês, além disso, portem-se com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ganhar os de fora para Cristo, por seu justo proceder, por um proceder diferenciado, um testemunho diferenciado, que reflita a luz do Senhor, que salgue esse mundo destemperado e corrompido. Além de estarem protegidos, de estarem numa defesa, numa boa defesa, vocês preparam-se para o ataque. Além de se protegerem daqueles que querem perverter o Evangelho, estejam preparados para combatê-los e para trazer aqueles que ainda estão lá fora. Não tem nenhuma vez, ou poucas vezes, quando eu penso nisso, leio sobre isso, ou falo sobre isso, que não me vem à mente John Knox, aluno de Calvino, o escocês, que quando chega na Escócia, impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele tinha uma oração: dá-me a Escócia ou eu morro, dá-me esse país para o Senhor, senão eu morro. Que cristãos o Senhor tem levantado ao longo da história, que tem feito suas vidas exemplos de John Knox e do apóstolo Paulo. Paulo estava consciente do fato de que a maneira mais eficiente para os cristãos espalharem o Evangelho, a fim de que pudesse ser aceito, era se conduzirem de modo tal que o ímpio pudesse dizer: vejam como amam uns aos outros, e apesar de tudo que temos dito a respeito deles, eles até mesmo nos amam e nos tratam com bondade, pagando o mal com o bem e anunciando para nós palavras de vida eterna. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. É o que o apóstolo Paulo está admoestando esses cristãos, para pensarem além de si mesmos. É por isso que eles precisavam estar sujeitos, eu vou conjugar aqui, nem sei se está correto, sujeitados a esta verdade. Não é o coração de vocês que é o Senhor de vocês, não é a vontade de vocês, vocês já morreram para vocês mesmos. Vocês agora precisam viver de modo coerente com a vocação a que vocês foram chamados. Ele diz isso aos Efésios e ele diz isso aqui aos Colossenses. Eu quero encerrar com 2 textos. Um deles, num trecho de uma oração de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele pede ao Pai que o proceder dos seus discípulos seja condizente com o relacionamento com Ele, que a vida deles, o testemunho dos seus discípulos, seja condizente com os servos cujo Senhor é Cristo.
E à medida que eles vivessem dessa forma, uns com os outros, nesse proceder, o mundo conheceria que o Pai enviou Jesus Cristo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo crerá que tu me enviaste, à medida que eles estiverem ligados a mim, como eu estou ligado a ti. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando se refere ao sal, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E o último texto é o que fala da outra maneira de aproveitar as oportunidades, a outra maneira de imitar Paulo, de seguir o exemplo de Paulo e de tantos outros ao longo da história. David Brainerd, o missionário entre os peles vermelhas. John Knox, o missionário na Escócia. A igreja avó, nossa, a Escócia se converte, de lá envia missionários, vão missionários para a Nova Inglaterra nos Estados Unidos, e da Nova Inglaterra eles vêm para o Brasil. Nós somos frutos da oração daquele homem que se sujeitou ao senhorio de Cristo, e que entendeu que precisava se portar de tal maneira, rogando ao Senhor e se portando de tal maneira, repetindo, a ponto de tantos outros serem influenciados, ou, na linguagem de Paulo, serem contagiados com aquilo que ele foi contagiado. Que você contagie outros com aquilo que você foi contagiado, e que esse contágio que você tenha recebido seja a santa palavra de nosso Redentor. E falando sobre a palavra, que é a outra maneira de imitar Paulo e de aproveitar as oportunidades, é como, por exemplo, ele diz no final da sua vida, num dos últimos conselhos que ele dá para Timóteo, seu filho na fé, de uma maneira muito direta e dura, porque ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha quem ele está chamando como testemunha para o que ele vai falar. Olha as referências que ele está pegando para fundamentar a ordenança que ele vai apresentar agora para Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e sã doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que o Senhor nos dê graça para ouvirmos mais uma vez
e mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, de que Cristo, o excelso, o único e o todo suficiente Salvador das nossas vidas, que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, que nós estejamos cada dia, pelo auxílio do Espírito Santo, morrendo cada dia mais para nós mesmos, assim como João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua, que possamos seguir a instrução de nosso Redentor Jesus Cristo, que diz que quem quiser vir após mim, disse ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.